absoluta aqui, o cavalo preto de primeira colocação, né? Um cavalo o mais marchado, o mais dissociado entre eles aí, qualidade de movimento também, cavalo mais coordenado, a melhor montada, né? O cavalo tem um adestramento, né? Parabenizar seu apresentador aí, porque o cavalo tá na mão mesmo, o cavalo tá com um adestramento fenomenal, né? O cavalo alonga, diminui, entra e sai da pressão, você pode soltar a rédea, que o cavalo é uma coisa só. Eu acho que é isso que a gente tá buscando, né? Então a gente tem que valorizar quando a gente vê um cavalo tão bem adestrado igual esse cavalo de primeira colocação. E depois, né, nós tivemos 4 cavalos aí, né, disputando aí a casa, né, cada qual aí com a sua virtude, cada qual com a sua deficiência, né? Não vejo muita diferença nos 3 cavalos de segundo, terceiro e quarto em termos de distribuição dos tempos de apoio. Aí tivemos aí que valorizar bastante a qualidade de movimento dos 2 cavalos castanhos sobre o cavalo alazão de quarta colocação, montada também superior nos 2 cavalos da frente. E os 2 cavalos aqui, o alazão e o cavalo de quinta colocação, 2 cavalos que pecaram um pouco no recurso de movimento. São cavalos que são mais curtos, né, na extensão. O cavalo de trás até flexiona mais, mas exagera na flexão, né? O movimento de arredo dele é verticalizado, não é para frente, né? E a gente quer um movimento linear. E quando a gente olha a distribuição dos apoios, aí sem dúvida nenhuma o alazão é mais marchado, né? Com o cavalo preto de quinta colocação, embora seja, né, falte um pouquinho de articulação no seu posterior, seja um cavalo um pouco mais curto, mas o cavalo de trás, por também ser muito verticalizado, ele não tem extensão. E quando a gente monta, aí é ampla vantagem do cômodo, da maciez do cavalo alazão de quarta colocação. Então, pela qualidade da dissociação, pela qualidade da montada, a vantagem é do cavalo de quarta colocação. Pode parar o quinto, muito obrigado. Os 3 cavalos que disputaram a casa aí, os 2 cavalos castanho e o cavalo alazão, aí como eu disse, né, em termos de dissociação, não vejo muita diferença de um cavalo para o outro. Eles são muito próximos no grau de dissociação. Aí nós temos uma crescente de quê? Na qualidade de movimento dos 3 cavalos, né? O cavalo de segundo é o cavalo que tem mais perna, né? Embora os 2 cavalos de primeiro e de segundo e de terceiro abusem um pouquinho do anterior, mas eles têm extensão, né? Cavalos que ultrapassam bastante a linha do joelho, o joelho na linha do peito, né? São cavalos amplos, com mais perna em relação ao cavalo de quarta colocação, que é muito limitado no seu movimento, né? Então, em termos de dissociação, o cavalo de terceira colocação não vejo muita vantagem sobre o cavalo de quarta, mas no movimento sim, mais amplo no movimento, mais perna, então ele ganha no rendimento. Na montada é tão bom quanto o cavalo de trás, também muito macio o cavalo de terceira colocação. Aliás, esses 3 cavalos que disputaram a casa em termos de montada, de maciez, são muito próximos, mas no recurso hoje a vantagem foi do cavalo de terceira colocação, então por isso a opção por ele. Pode parar o alazão, muito obrigado. Os 2 cavalos de segundo e de terceiro, né, esses cavalos são muito próximos, mas o anterior do cavalo de segunda colocação, embora alce um pouquinho mais também, igual o cavalo de terceiro, ele é mais rolado, ele descreve melhor o semicírculo. A chegada do anterior ao solo do cavalo de segunda colocação se dá com mais qualidade, né? O cavalo de terceiro ele já chega com o anterior ao solo um pouquinho mais espalmado quando comparado com o cavalo de segunda colocação. Em termos de montada, todos os 2, né, são equivalentes, não vejo vantagem de um sobre o outro. E no adestramento, um grauzinho à frente o cavalo de segunda colocação, então um pouco mais fácil de montar, né? O cavalo de terceira colocação está mais sanguíneo, está saindo um pouco mais da mão. Na hora que eu fui passar aqui perto da barraca, ele refugou do pano voando ali, né? Então não é um cavalo que está tão na mão igual o cavalo de segunda colocação. Então, pela montada, né, pelo recurso da montada, pelo adestramento, né, mão mais semicircular, posterior um pouco mais alavancado, com um pouco mais de potência, trabalhando mais dentro da massa. Se você traçar a linha da nádega até o solo, o cavalo castanho da frente, ele trabalha mais debaixo da massa corporal, né? O cavalo de terceiro ele já traz um pouquinho mais seu posterior. Então, como eu disse, os 2 cavalos alçam um pouquinho a mão, mas perna melhor no cavalo da frente, mão mais semicircular, adestramento de melhor qualidade, um cavalo que está com um temperamento um pouco melhor, então por isso a opção por ele. Pode parar o terceiro, muito bom de selo o cavalo. E o cavalo de primeira colocação, destaque absoluto aqui desse campeonato. Ele é o cavalo mais marchado, é o cavalo de melhor qualidade de movimento, tem mão mais coordenada com o pé, né, quando comparado com o cavalo de trás, que já fica um pouco mais nas mãos. A melhor montada do campeonato, né, é do cavalo de primeira colocação, tanto pela maciez como pelo adestramento. Igual eu disse, é um cavalo que dá prazer de montar, porque tá na mão, né? Esse aí é um cavalo que qualquer um monta, qualquer nível de adestramento, né, de equitação monta nesse cavalo. E é isso que nós buscamos na raça. Então, além da marcha, além de ser o cavalo mais marchado, mais dissociado, mais macio, é o de melhor adestramento. Então a gente tem que valorizar. Pode parar os 2 cavalos, parabéns, muito obrigado.